Nós saudamos com a paz do Senhor. Amém? Conta uma fábula de que o diabo resolveu fazer um congresso lá no inferno. E chamou os demônios que eram os melhores formados, que tinham as maiores capacidades. E o tema do congresso do inferno era um só: como destruir a igreja. E veio o primeiro demônio, de maneira prática, e deu a seguinte sugestão ali naquele congresso: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e vamos lá na terra, e vamos tocar fogo em todas as igrejas. Vamos destruir as igrejas. Se nós destruirmos as igrejas, essa turma não vai poder se reunir, e nós vamos então botar fogo em todas as igrejas. Foi aclamado. Diz que o inferno fez uma festa tremenda, aclamaram ele, e quando no meio daquela festa que estava lá, e tal, gritando, tal, diz que um demoninho lá no finalzinho, levanta o dedinho, e diz assim: isso já foi feito, e não resolveu. Aquela ducha de água fria lá no inferno. Aí chamou o segundo demônio, poderoso: não é isso não, nós temos que destruir sim, mas nós temos que pegar a Bíblia e queimar todas as Bíblias, destruir todas as Bíblias, nós temos que fazer. E aí mais aquela aclamação, aquela festa, aquele negócio todo e tal lá. E aí diz que o demoninho levantou o dedinho novamente: ó, já fizeram. Aí o terceiro, mais inflamado, chega e diz: não, nós vamos chegar na terra e vamos fazer o seguinte, dizer que Jesus não morreu, que Jesus não fez nada, que tudo é mentira, o que está na Bíblia é mentira, e realmente, ele não precisa levar crédito, isso é um livro de história, quem fizeram foram os homens, não sei o que e tal, e mais aquela maçã ali. Aí o demoninho levantou o dedinho novamente: já fizeram, não adiantou muito. E assim, já no final do congresso, aquela situação estava ruim, o inferno estava realmente parecendo um inferno. E aí resolveram então chamar o demoninho: já que você estragou o nosso congresso, vem cá, e o que nós vamos fazer lá para destruir a igreja? E diz que o demoninho falou assim: vamos fazer um negócio, vamos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Levou um susto, né? Vamos dizer que os crentes, né, podem construir igrejas bonitas, botar ar-condicionado, banco estofado, pode fazer tudo lá. Bom, ele começou a dar uma série de sugestões, e a turma começou a ficar assustada, quase que pegaram o demônio e jogaram no céu. Mas aí ele: para, calma. Mas vamos chegar lá no céu, e vamos dizer que não precisa ter pressa. Não precisa não. Eles podem fazer isso a hora que quiserem, do jeito que quiserem. Eles podem ir na igreja quando quiser, afinal de contas, as portas estão abertas. A qualquer dia, a qualquer hora. Está cheio de pastor lá na igreja, está cheio de gente lá, vai ficar tranquilo. Tá? A gente pode aproveitar para ir na praia no domingo de manhã. Domingo à noite, tem que assistir o Fantástico na televisão. Né? Por favor, está amarrado, hein, gente? Mas tem lá descansar, afinal de contas, segunda-feira é dia de trabalho, vai começar cedo, então, né, reunião de oração, para com isso, não precisa, Deus sabe tudo que a gente quer. Então, né, e a turma ficou assustada, né, com o demoninho, mas ele falou assim: vamos falar com ele que pode, para deixar claro para a igreja que ela pode esperar. Eu não tenho dúvida nenhuma, amados, de que o grande mal da igreja do nosso século está sendo exatamente a inoperância. As nossas mensagens não estão surtindo efeito. A nossa fé não serve mais para manter as nossas vidas. Nós estamos hoje tão preocupados, de certa forma, com as circunstâncias, que nós estamos muito semelhantes àqueles homens dos dias de Noé.
em que eles estavam tão preocupados com todas as outras coisas, que ao ouvir aquela mensagem pregada, prego após prego, durante 120 anos, Noé construindo aquela arca, não fez a menor diferença naquelas pessoas. A mensagem de hoje não tem feito mais diferença para o povo de Deus. Não faz. Gostamos, achamos interessante, achamos até relevante, achamos até que tem razão, né? É possível, a coisa é interessante. Poxa, dá para pensar. Entretanto, o abismo entre o que aprendemos, o que sabemos e o que fazemos só tem aumentado. Jesus, no final do seu ministério, no seu último discurso, de Mateus 24 e 25, ele nos conta 4 parábolas. E a última parábola, ele é sobre o servo bom e servo mau. É a menor de todas as parábolas. E ele diz uma coisa muito interessante ali. E ele diz o seguinte, ele fala um dos poucos bem-aventurados que Jesus disse além do Sermão do Monte. Ele fez lá as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Depois você vai fazer bem-aventurado lá na última parábola, lá no último sermão. E ele diz assim: bem-aventurado aqueles a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Eu tenho cada vez mais a impressão, amados, de que Paulo, ao escrever a sua carta a Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, e quando ele chega no versículo 5, ele diz que nós, que a humanidade, que a igreja, ela não vai levar a sério, a mensagem pregada. O próprio Jesus, no início do seu sermão, no último sermão, sermão capítulo 24 de Mateus, ele diz: achará porventura fé na terra, quando o Senhor voltar, quando o Filho do Homem voltar. Você entendeu bem? Nós estamos passando por um momento de relapso. Isso é contínuo, isso é padrão. Há alguns anos atrás, pastor, por favor, tapa os ouvidos aí. O senhor não vai ouvir o que eu vou falar, não, tá? Por favor, senão nunca mais eu volto aqui. Mas eu fui convidado para pregar numa determinada igreja, aniversário da igreja, e eu fui convidado para pregar. E cheguei lá, a igreja estava lotada, bonita, festa. E aí eu acho que o pastor se empolgou. No ano seguinte, no aniversário, chamou o pastor Zezinho lá. Aí o pastor Zezinho vai. Quando eu cheguei lá, tinha gente. Mas, de repente, sei lá, alguma coisa que deu. No ano seguinte, aniversário da igreja, chamou o pastor Zezinho, quem sabe de repente cai fogo do céu aí. Cheguei lá, tinha metade da igreja. Eu levei um susto, confesso para os irmãos que eu levei um susto. E o problema, meus irmãos, parece que nós estamos assim nos acostumando, sério mesmo, nós estamos começando a nos acostumar com nossos fracassos, com essa vida, desculpa a expressão, medíocre evangélica com que nós vivemos. Verdade. A gente precisa parar um pouco. A gente precisa, assim, pensar um pouco na vida cristã. Precisamos fazer diferença. Os irmãos sabem, já contei aqui nesta igreja, e eu trabalhei na Ásia durante um bom tempo, e Deus me deu o privilégio, eu e minha esposa, fazemos um curso fora do Brasil, e nesse curso havia
pessoas, literalmente, do mundo inteiro, e muitos da Ásia, muita gente da Ásia, lá. E nesse curso que eu fui fazer, e eu tive a oportunidade de conhecer um pastor japonês. E esse pastor deu um testemunho dele lá. Num dos dias, numa das tardes, que era de testemunho, esse pastor deu o testemunho dele, de como ele se converteu. E ele era um dos campeões de judô lá no Japão. E ele tinha um outro amigo dele que estava frequentando a igreja, uma igrejinha muito pequena no Japão. Todos os irmãos sabem como é que o Japão é um país shintoísta, budista, aquelas religiões todas orientais. No Japão tem uma penetração muito grande. E aquele colega convidava ele para ir para a igreja, e não tinha jeito, ele nunca foi. E um dia os dois lutavam, e na verdade ele sempre ganhava nas lutas, ele sempre era o campeão. E aquele colega, aí ele fez uma proposta para o colega dele: você está me chamando para ir na sua igreja, se você me ganhar na luta, nesse campeonato, se você for o campeão desse campeonato, eu vou na sua igreja. Mas ele fez a proposta porque ele sabia que ele iria ganhar, e o colega dele também sabia que ele ia perder, né? Pois bem, eu vi o campeonato, tudo mais, né? Nacional, uma coisa, festa, aquele negócio todo. Bom, conclusão da história, a luta final, ele contra o amigo dele. Normalmente o amigo dele ficava já pela primeira, pela segunda, pela terceira rodada, já perdia. Mas ele conseguiu passar por todas as rodadas e foi até a final. E quando eles estavam ali na tatame, aquele pastor, agora pastor, lá, virou para o colega dele e disse o seguinte: está lembrado do que eu falei? Que se eu vencer, você nunca mais vai me falar de Jesus na minha vida. Se eu vencer, você está lembrado da promessa que você fez? E o colega dele disse: sim, eu estou lembrado. Vamos para a luta. O colega venceu. Aquele homem perdeu a luta. Uma decepção terrível, tremenda. Aquele homem saiu do estádio, não sei se vocês conhecem um pouquinho a cultura japonesa, saiu do estádio arrasado, derrubado. E virou para o colega dele e disse: eu não vou cumprir minha palavra. Eu não vou na sua igreja. Essa luta não estava certa, alguma coisa aconteceu, porque eu não podia perder de maneira nenhuma. Saiu dali irritado, chateado. Aí o colega dele: não, você prometeu, você deu a sua palavra. Você vai até a nossa igreja. Não vou. Bom, disse que ele, contando lá, os dois saíram brigando pelo meio da rua, lutando. E a igreja ficava exatamente no final daquela rua, ficava a igreja daquele rapaz. E durante todo aquele período, até chegar na igreja, os dois lutando, batendo, brigando, pisando, jogando. Mas chegou lá na porta daquela igreja, os dois estavam literalmente ensanguentados. Aquele cara pega aquele amigo dele, né, leva lá na frente, e o pastor faz o sermão. E aquele jovem se converte. O que me chamou a atenção nessa história, até que ponto nós devemos lutar para que as pessoas entendam a necessidade real daquilo que nós temos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós vivemos. Até que ponto nós devemos ir? Até que ponto eu tenho direito, ou vontade, o desejo de ir? Não tem limite. Não tem limite. A minha e a sua cruz é algo pessoal. Jesus não disse que era para levar a cruz até ali, ou até lá. Jesus disse para que nós possamos levar a nossa cruz sempre, todos os dias. Essa é uma realidade. E eu gostaria muito, meus irmãos, de que incentivar você, de alguma maneira, a não abrir mão
daquilo que cremos. Mas não é simplesmente crer. Até porque, como diz o apóstolo Tiago, até os demônios creem. E creem mesmo. O problema que nós encontramos na igreja de hoje é fazer com que aquilo que eu creio, de alguma maneira, influencie a minha vida, no meu dia de hoje. Para terminar esse parênteses, não tinha programado isso para falar aqui, eu vou fazer o sermão ainda, prometo não sair daqui antes das 20 minutos para o sermão. Boa parte aqui me conhece. Quem disse que eu gostaria de ir e ser pastor na igreja presbiteriana Água Viva? Se eu tivesse colocado nas opções, ela não estaria nem na última. Não. Quando eu fui para aquela região lá de Santo Antônio e São Pedro, eu só fui porque o pastor da minha igreja me pediu para quebrar um galho. Desculpa a maneira de falar, mas me acordou 2 horas da manhã, no domingo, e disse: eu preciso de que você me ajude lá na igreja de Santo Antônio, que ela acabou de se dividir. Eu preciso que você vá comigo lá amanhã de manhã. Você pode me ajudar? Você pode ir lá? Para quê? Vamos lá. Tem 17 anos que nós estamos lá. E eu quero dizer para os irmãos que nesses 17 anos, pela graça de Deus, pela única bondade e misericórdia de Deus, eu já recebi vários convites de muitas igrejas, é padrão, todas as igrejas presbiterianas, não convidar, né, ali. Pastor Hernandes, certa feita, fui lá em casa e disse: Zezinho, eu estou com um convite para você. É mesmo, pastor? É. Eu te indiquei para uma igreja. É mesmo, pastor? Poxa vida, tem esse privilégio todo, pastor Hernandes me indicar para uma igreja? Né? O senhor está certo disso? Olha, cuidado, hein? É. E eu já marquei para que domingo que vem você vá lá e vai fazer um sermão lá, vai pregar lá. E eu disse para o meu amado e querido pastor Hernandes, ele disse: não vou não, pastor, não vou não. Eu creio plenamente de que Deus fala através do Senhor, mas totalmente. Mas eu preciso que Deus fale através de mim, para mim. Então lá em casa, eu e minha esposa, de repente aparece um conselho de uma determinada igreja, conselho inteiro lá em casa: queremos que você seja pastor da nossa igreja no ano que vem. Ou se não puder no ano que vem, no ano seguinte, queremos lá. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque eu creio plenamente, convictamente, que Deus nos dá uma missão. Você tem uma missão, você tem uma tarefa, não importa qual seja, aonde ser, onde ela é, de que maneira, de que forma. O melhor lugar do mundo é estar naquilo que Deus te coloca, Deus coloca ali. Nós não podemos ser servos inoperantes, não podemos. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. E aquele que recebeu 1 disse: eu sei que o Senhor é cruel, eu sei que o Senhor colhe onde não planta. Está aqui de volta aquilo que o Senhor me deu. Aí sabe o que Deus disse para ele? Que aquele Senhor disse para ele? Fora. Mas assim, eu guardei com carinho. Fora. Fora. Aqui não é lugar para brincar.
de crente. Vocês não foram chamados hoje aqui para brincar de crente. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, no capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Eu queria hoje bater um papo com os irmãos, assim, conversar mesmo. Conversar um pouco sobre como é que é uma família de acordo com o coração de Deus. Se Deus criou a família, assim como criou todas as coisas, e quando Deus criou todas as coisas, nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, que diz lá, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, até chegar no 6º dia, em que viu Deus que era muito bom. Existe alguma possibilidade de Deus criar alguma coisa ruim? Você já parou para pensar isso? Será que Deus criaria alguma coisa meia boca lá? Não vai levantar o meu casamento, hein? Está ruim. Não, eu sei. Deus criou o casamento. Deus criou a família. E se Deus criou, parta do princípio de que Deus criou a família, Deus criou o casamento para ser algo muito bom, tremendamente bom. Se não fosse assim, Deus não teria criado. Coisa lógica, clara. Por isso eu gostaria de entender por que o casamento é bom. Por que razão que o casamento é bom? E eu quero usar o texto aqui de Eucana, que é uma família totalmente normal, com seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas idiosincrasias, ter 2 esposas quando devia ter uma só, uma era assim, outra era assado, uma provocava, outra não provocava, com todas as lutas que você tem, que você enfrenta no seu casamento, Eucana também enfrentava. Era um homem bem sucedido. Era um homem que podia ir uma vez por ano, levava ofertas de todos os seus filhos, dividia aquelas ofertas com todos ali. Era um homem que entendia o seu relacionamento com Deus. Era um homem que estava ali para fazer as coisas mais normais, mais tranquilas, daquilo que ele cria. Ele realmente estava convicto da coisa como deveria funcionar. E este homem e esta família nos mostra algumas qualidades, alguns defeitos. Agora não é hora dos defeitos, mas algumas condições que para nós ajudam a entender. E quem sabe você está precisando encaixar alguma coisa na sua família para que isso funcione de uma forma mais tranquila. E a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui, está no versículo 5 que nós deixamos de ler, que nós lemos aí. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava. Ainda mesmo, que o Senhor a tivesse deixado estéril. Meus irmãos, eu fico às vezes pensando que uma das grandes dificuldades dos nossos casamentos, das nossas famílias, é manter um determinado equilíbrio nos momentos mais difíceis da vida. Eucana amava Ana, mas Ana era estéril. Por essa razão casou com Penina, que lhe deu muitos filhos e filhas. A condição normal, padrão, seria ali
ele abandonar a Ana. Esse seria o padrão normal de qualquer judeu. Até porque naquela sociedade rural, a importância que os filhos tinham era muito grande. Mais do que isso, se você for lá, como eu disse hoje de manhã, nos cânticos de romagem, Salmo 127, Salmo 128, Salmo 129, Salmo 130 e assim sucessivamente, você vai perceber que a família, que os filhos mostram claramente que é um bênção de Deus. E se a Ana não lhe poderia dar filhos, olha, não é por aí o caminho. E ele tinha direitos pela lei de abandoná-la, de deixá-la. Mas não, ele não deixa. Ele não abandona. Pelo contrário, uma coisa interessante, por causa de uma coisa que ela não podia lhe dar aquilo que ele mais queria, mas ele a dava algo dobrado para ela. E ele chega a dizer, eu não, por acaso não sou melhor que 10 filhos. Percebe que às vezes a Penina estava muito bem resolvida, tranquilo, tinha filhos, estava tranquilo. Então percebe que a vida daquela família, apesar das lutas, havia um certo equilíbrio ali. Nós somos obrigados a manter o equilíbrio das nossas famílias. Esposa com o marido com a esposa, os pais com os filhos com os pais. Brigar é muito fácil, discutir é muito fácil. O diabo fica esperando apenas uma oportunidade para que de fato entre, para que de fato destrua, para que de fato mate, para que de fato realmente faça aquilo para qual ele foi chamado para fazer. Nós precisamos entender que a primeira qualidade que uma família precisa, que a sua família precisa, é equilíbrio. Alguém já disse que antes de brigar você precisa comer não 1 quilo de sal não, mas um saco de sal. Sal se coloca muito pouquinho, né? Devagar na comida. E é assim que funciona. Há momentos em que de fato ficamos chateados. Há momentos em que de fato nós provocamos a ira no nosso cônjuge. Mas é nesse momento que o nosso cônjuge tem que mostrar o verdadeiro equilíbrio. Depois é lá e cá, e a vida vai. Então vamos lá. Primeira lição, para que as nossas famílias sejam abençoadas. Equilíbrio. Tá certo? Segunda condição, veja o versículo 10. 1 Samuel 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Versículo 15, finalzinho do versículo 15. Quando Eli estava ali com ela, não bebi vinho nem bebida forte, porém vem derramando a minha alma perante ao Senhor. Amados, nós precisamos de alguma maneira, eu ia falar a palavra forçar, não temos que nos forçar, tá? Nós temos que orar para os nossos filhos. E hoje é uma espécie de forçar mesmo. Vivemos uma vida tão atribulada, corrida, né, por lado, todo lado. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Não temos possibilidade de viver uma vida em família se nós não orarmos pelos nossos filhos. Se nós não orarmos pelos nossos filhos, ninguém as orará. Ninguém levará nossos filhos ao trono. Ah, não, a igreja ora. Ora sim. Genericamente? Não. Eu estou dizendo que você precisa orar pelo seu filho. Individual. Pessoal. Semana retrasada, aconteceu um fato lá em casa, eu fiquei muito feliz. E nós saímos cedo para o trabalho, e eu, minha esposa e meu filho trabalhamos no mesmo lugar. E acabou que o carro que nós íamos para o trabalho, estava com meu filho veio buscar algumas coisas lá em casa, na hora em que eu e minha esposa estávamos nos ajoelhando para orar, de manhã cedo. Eu fiquei feliz porque o meu filho veio e se ajoelhou, sentou do lado, se ajoelhou também, tá? E oramos todos ali. Tá? Temos que orar. Meus irmãos, a oração de um pai, a oração de uma mãe, pelo seu filho, de verdade, é ouvida pelo nosso Deus. Ah, mas eu estou orando já há 3 anos, há 4 anos, há 10 anos.
Por favor, a resposta de Deus vem na hora que Deus quer. Deus sabe. Deus sabe. Pode ficar tranquila. O que nós não podemos é esmorecer, desanimar, desiludir, sair frustrados da presença de Deus. Não, não podemos. Temos que orar. Ana orou. E eu gosto dessa expressão quando ele diz aqui, minha alma, né, aflição. Eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Nós temos que derramar nossa alma perante o Senhor pelos nossos filhos. Aprenda isso. Quer que a sua família seja feliz? Aprenda isso. Derrame a sua alma na presença de Deus. Derrama mesmo pelos seus filhos. Quarta coisa que eu gostaria de fazer. Veja o versículo 7. Volta para o versículo 7. Tá? Diz aqui que ele chorava, né? De ano em ano subia a casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Veja o versículo 10. Levantou-se Ana com amargura de alma e orou, e chorou abundantemente. É interessante que a palavra que aparece no original aqui, hebraico, chorar, tem um sentido interessante. Há pelo menos 3 palavras para a palavra chorar no hebraico. O hebraico tem essa vantagem. Em português, chorar é chorar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Mas quando você chora, valorizando as suas necessidades, quando você chora, porque de fato você necessita, você precisa, desculpe, irmãos. Vou chorar não. Mas quando você chora, expressando as suas necessidades, diz a palavra de Deus que Deus ouve. Deus ouve. Só quem chora é que pode mudar o destino da nossa história. Verdade. Não pensam vocês que a história vai mudar só porque eu quero que mude? Só porque eu acho que deve mudar? Só porque eu acredito que vai mudar? É absoluto. Mas quando eu choro e eu exponho diante de Deus as minhas necessidades, é diferente. Chorar faz parte do jogo. Chorar faz parte do nosso trabalho, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de ser. Chorar significa que eu não vou desistir de maneira nenhuma, mesmo que a resposta de Deus demore. Mesmo que Deus demore em responder. E eu gosto muito daquela parábola que Jesus contou lá em Lucas 18. Bota aí, Lucas 18, 7. Lucas 18, 7. Eu acho essa expressão muito interessante. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam, choram, de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Será que você não acredita que Deus não vai te responder quando você chora? Entendeu? Então chorar não é um ato de desespero, chorar não é um ato de fraqueza, chorar não é um ato de desespero pessoal, né, das circunstâncias. Pelo contrário, chorar é uma maneira que nós temos de dizer para Deus o quanto nós nos importamos com aquela situação. Ore, chore. Terceiro, veja versículo 21 e 22 aí agora. 1 Samuel 1, 21 e 22. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual para cumprir o seu voto. Versículo 22, ele continua dizendo que Ana, porém, não subiu, porque estava a levar, porque tinha que tomar conta da criança. Mas ele subiu. Sabe o que significa? Terceira coisa, responsabilidade.
Eucana podia dizer, não, agora a minha esposa favorita ganhou um filho que ela estava sonhando, tinha todas as razões, tinha todos os motivos para Eucana não ir mais para Ramá, para Siló. Sair de Ramá, ia para Siló, tinha todos os motivos para não ir, todos, mas foi. Sabe o que é isso? Responsabilidade. Orar, chorar e ser responsável. Você tem responsabilidade pela sua família. Quarta coisa, ainda no versículo 21, 22, eu falei aqui, né? Olha só, eu acho interessante 22 agora, né? Ana não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor. Você tem responsabilidade com seus filhos. Verdade. Se você parar para pensar aqui, se você perceber, o texto vai nos deixar claro, que quando eles, no ano seguinte, sobe, Samuel já tinha 3 anos. Tá? Quem diz que alguma criança desmama, eu sei que às vezes desmama mais tarde, por todas as razões, mas, deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos ser, não só ter responsabilidade com nossos filhos, mas nós precisamos ser responsáveis com o cuidado deles. Não era a hora. Ela entendeu que não era a hora. Ela percebeu que aquele momento, que aquele instante, precisavam de alguma coisa mais. Há momentos, meus irmãos, que nós somos assim como pais, em entender as circunstâncias dos nossos filhos. Nós podemos, como faz a águia, empurra os seus filhos do ninho para ele voar, sabendo que se não voar ela pega. O que nós precisamos fazer é saber empurrá-los, mas ao mesmo tempo saber protegê-los, guardá-los. Temos que protegê-los. Em todo instante, em todo momento. Nós fomos chamados para isso. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa função. E para terminar, nessa primeira parte, né? Veja o versículo 21 aqui, voltando ao 21, onde é a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir seus votos. Quando você recebe as bênçãos de Deus, e os nossos filhos são bênçãos de Deus, nossos filhos são promessas de Deus para nós, herança de Deus para nós precisamos saber o que é ser grato e não ser grato a Deus. Você, nem nós temos filhos para perdição, nós não temos filhos para perdição. Se eles estão longe, se eles estão distantes, alguma coisa precisa ser feito. Não podemos entregá-los de mão beijada na mão do inimigo. Meus irmãos, nós temos que lutar. Aprenda isso, entenda isso. Eu sei que a sociedade de hoje fala completamente diferente. Hoje nós vivemos no meio de uma sociedade que a educação, ela está, de certa forma, dizendo que você não pode deixar seu filho com traumas, seu filho com sentimentos negativos e não sei o quê. Algumas teorias de educação Montessori, e sei mais quem e tal, meus irmãos, não, você é pai. Você é pai. Você não é amigo do seu filho, é amiguinho do seu filho. Você não é um orientador pedagógico do seu filho. Você é pai. Você é mãe. Assuma essa responsabilidade. E tenha gratidão no coração por isso. Você não vai fazer essa tarefa porque não aguento mais, estou chateada, não aguento essas crianças, não aguento mais, em absoluto. Deus lhe deu porque você sabia que você tinha capacidade e condição de atender. Muito bem. Se essa é uma realidade para os nossos lares, eu queria mostrar o outro lado rapidamente para você. Porque quais são as consequências? Exatamente está no Cântico de Ana, no capítulo 2. Amados, família criada por Deus, ela foi criada para que pudéssemos ser felizes. Quando Ana diz que o Senhor é minha força no Senhor, veja versículo ainda 1, finalzinho do versículo 1, capítulo 2, versículo 1, a minha boca se ri
dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Entenda de uma vez por todas que você foi chamada para ser uma família, porque naquela família é o lugar de você ser feliz, de você sorrir com realidade, com prosperidade, com condição. Não há outro lugar no mundo, não há outro lugar no mundo que você seja feliz da maneira como você é feliz no seu lar. Entenda isso de uma vez por todas, isso é importantíssimo. Não há. Se você abdicar da sua família, você está abdicando da sua felicidade. Versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Eu sei que tem muita mãe que não aguenta, tem muito pai que não aguenta. Somos débeis, somos fracos, somos. Mas deixa eu dizer, de repente, sabe o que Deus te faz? Ele te veste, Ele te cinge com uma força especial, com uma capacidade especial. Só o pai, só a mãe são cingidos dessa maneira, e você vai adquirir uma força que não dá para explicar. E você vai ter capacidade, condição de seguir adiante. Não é? Deus faz isso mesmo. É assim que Deus faz. Não é nada especial. Só com a família do pastor, ou só com a família do presbítero, em absoluto. Com todos nós. Deus age da mesma maneira. Versículo 6. Olha lá. O Senhor é que tira a vida e a dá. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta do pó, o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado. Essa frase para mim é fundamental. Às vezes nós achamos só porque estamos lá no pó, só porque estamos passando aquele sufoco, aquele problema sério da nossa família, a coisa está feia, a coisa está complicada, e que não há mais nenhuma alternativa. Deus me abandonou, Deus me deixou, não há mais nada, nem o pastor liga para mim. Entenda que desde o monturo, desde o pó, você já está sendo exaltado por Deus. Aleluia, aleluia. É assim mesmo. Isso não é uma suposição, isso não é uma ideia, não é uma filosofia, isso não é uma autoajuda. Essa é uma realidade que Deus faz comigo e com você. É dessa maneira que Ele faz. E para terminar mesmo, finalzinho do versículo 8, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. Versículo 9, Ele guarda os pés dos seus santos. Entendeu isso? Entendeu? O que ele vai fazer? Ele vai nos fazer herdar o trono de glória. Porque Ele guarda os pés dos seus santos. Amados, eu confesso para vocês que, se eu não tivesse uma família, eu dava um jeito de ter. Não há alternativa para você viver uma vida mais completa, mais total, do que se não em família. Família é a maior bênção que Deus entregou para o homem. Não é a sua saúde, não é o seu emprego, não é a sua casa, seu carro, não são as coisas que você tem, que você vive. A maior bênção que Deus te deu depois da sua salvação é a sua família. Vou repetir porque eu preciso que isso fique na sua mente. A maior bênção que Deus lhe deu depois da sua salvação é a sua família. Não despreze, não abra mão, não a trate de qualquer jeito, porque é algo precioso, é algo fundamental para a sua sobrevivência, para a sua felicidade. A família de Eucana, diz o texto aqui da Bíblia, que depois que aconteceu aquilo tudo, Deus deu mais 5 filhos para Ana, viveram felizes, tranquilos. Samuel foi um dos maiores profetas que já aconteceu, juiz, profeta,
ele demonstrou para o povo judeu, trouxe o povo judeu de volta para aquilo que Deus queria, ungiu a Saul, ungiu a Davi, começou uma linhagem real, mudou completamente a noção de Deus dentro de Israel, Samuel, tudo isso através ali daquela família de Eucana. O que Deus pode fazer através da sua família, você não está imaginando, não só para uma cidade como Vila Velha, não só para o estado como o Espírito Santo, mas para o Brasil, quem sabe mais para frente. Deus pode. No momento em que você começa a entender que aquilo que Deus te deu, de fato, é a melhor coisa que você poderia ter recebido de Deus. O maior presente. Que você saiba apreciar essa bênção de Deus. Louvamos a nossa salvação. Obrigado, Deus. Cantamos aqui, nós devemos dar graça, mas agradeça a Deus pela sua família e viva para a sua família. Amém? Que Deus nos abençoe.